Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Esther Vargas. Na sua página oficial, anuncia a Câmara Municipal a realização de mais uma edição da Corrida de São Silvestre a ter lugar no próximo mês de dezembro. Duas notas relativamente a este evento. A primeira, de apreço pela atribuição do nome do Sr. Manuel Santos Almeida a esta corrida, consubstanciando assim, de forma singela mas significativa, uma homenagem a esta figura da sociedade sampedrense, infelizmente já falecida, e que, para além da simpatia com que a todos brindava, teve no atletismo uma das suas grandes paixões, a par da grande dedicação ao grupo desportivo de Trizes. Neste pormenor, esteve bem o Executivo no justo reconhecimento à figura do Sr. Manuel Almeida. A segunda nota pretende ser uma reflexão sobre um aspecto que consideramos importante e que provavelmente por desatenção ou por tradição não foi tido em conta pelo Executivo no estabelecimento do regulamento da prova citada, disponível para consulta na página da Câmara Municipal. Olhando para a tabela dos prémios definida no regulamento da corrida, verifica-se que se prevê uma disparidade de 50% a desfavor das atletas concorrentes relativamente aos seus congêneres masculinos. Ou seja, o primeiro prémio masculino terá um valor de 220 €, enquanto que o feminino e também o do escalão de veteranos será metade, 110 €. O mesmo se verifica do segundo ao quinto prémio, que neste último caso tem a verba irrisória de 10 € contra 20 € do escalão masculino. Esta situação não é específica de São Pedro do Sul e é, por assim dizer, a situação habitual na maioria das provas desportivas que se realizam no país, algumas até com grande dimensão. A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, publicada a 16 de janeiro de 2007, estabelece no ponto 2 do artigo 2º que, e passo a citar, a atividade física e o desporto devem contribuir para a promoção de uma situação equilibrada e não discriminatória entre mulheres e homens. Fim de citação. Por outro lado, a Resolução da Assembleia da República nº 80 de 2010 recomenda a tomada de medidas de combate às discriminações entre mulheres e homens nas competições desportivas, realçando a questão da necessidade da eliminação das desigualdades nos prémios desportivos, no respeito pela legislação em vigor, tendo como finalidade a promoção da igualdade de género. Os diversos planos nacionais para a igualdade têm vindo, desde 2007, a vincular as entidades públicas ao cumprimento deste desiderato, nomeadamente assumindo a obrigação, e passo a citar, de garantir que os subsídios, prémios, bem como outras distinções atribuídas por entidades públicas, salvaguardem a perspectiva da igualdade de género. Fim de citação. Neste sentido, tabelas de prémios monetários diferentes, atribuídos a eventos desportivos a atletas masculinos e femininos, demonstram uma disparidade que, sendo usual e diria até tradicional, são perfeitamente injustificadas e injustificáveis. Esta é uma questão ampla que tem de ser abordada aos mais diversos níveis e, como referi anteriormente, acredito que ninguém deu por ela de tão habitual que é. Contudo, as diversas entidades públicas, com especial destaque para as câmaras municipais, têm a obrigação de dar o exemplo e de aplicar a legislação em vigor, não devendo, por isso, realizar eventos que tenham regulamentos que contrariem a legislação e que evidenciem qualquer tipo de discriminação. Mais grave ainda, quando são autarquias com protocolos celebrados com a Comissão para a Igualdade de Género, como é o caso de São Pedro do Sul, em que publicamente assumiu promover a igualdade de género como fator basilar para o desenvolvimento local. De nada serve existirem tais protocolos e gabinetes se na prática a realidade é distinta. Estou em crer que a senhora Conselheira Local para a Igualdade, que é a senhora Vereadora Teresa Sobrinho, não foi tida nem achada nesta questão. Acredito que os técnicos responsáveis pela elaboração do regulamento não repararam neste pormenor que faz toda a diferença.
Apesar de ser hábito ou tradição, se quiserem, haver tabelas diferentes para mulheres e homens, ficaria bem ao Executivo dar um sinal simples de eliminação daquilo que não passa de uma discriminação que importa eliminar. Fica aqui o reparo e a chamada de atenção ao Executivo, nomeadamente à doutora Teresa Sobrinho, pois penso que ainda será possível remediar a situação e contribuir para que a igualdade de género, a cidadania e a não discriminação sejam muito mais do que meros chavões, valorizando o papel das mulheres no desporto e na sociedade. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.